Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem, né? Espero que vocês estejam se cuidando direitinho, tá bom? Nós estamos nesse decreto, né? Desses dias que a gente não pode ter aulas presenciais, então nós estamos gravando as aulinhas para vocês, né? Então eu espero que vocês possam, né, estudar direitinho, né, assistir todos os vídeos direitinho, até porque nós estamos na nossa semana de revisão, certo? Então, na segunda-feira nós já vamos começar as nossas avaliações de AC1, tá bom? Do primeiro bimestre. Então, é importante que vocês assistam a aula todinha, vejam toda a revisão, certo? Que vocês façam os exercícios, tá bom? Principalmente da nossa aulinha de hoje, que é a aulinha de artes, né? Já que vocês não têm o livro, é importante que vocês prestem atenção e façam a atividade direitinho, por conta desse pequeno contratempo de não ter o livro. Mas na agenda do de hoje também vai para vocês o TD, que eu vou fazer a leitura, né? O TD com todo o conteúdo e que vai ajudar vocês a estudar também para a provinha, tá bom? Junto com a revisão que a tia também vai passar na aulinha de hoje. Então, vocês não deixem de assistir toda a aulinha e também de pegar o TD, tá certo? Se você não tem como imprimir na sua casa, você pode vir até a escola, que ele vai estar disponível para você, tá certo? E a escola vai estar funcionando normalmente, né? Só não está tendo aula presencial, porque o decreto proíbe as aulas presenciais, mas a escola está funcionando normalmente. Nós estamos na escola para fazer o trabalho para vocês, tá certo? Então vamos lá, nós vamos começar a nossa aulinha, tá certo? Deixa eu passar aqui o slidezinho para vocês, tá bom? Pra gente começar a nossa aulinha de hoje. Vocês estão vendo aí, né? Revisão de artes, a nossa revisão de artes, né? Nós vamos ter o TD de estudos, né? Que vem falando sobre artes visuais, fotografia preto e branco e colorida, a selfie e um pouquinho sobre o carnaval. Então, nós vamos ter tudo isso na nossa revisãozinha, tá bom? Aí a tia vai começar a nossa revisão lendo para vocês o TD. Que o TD, ó, a tia tá com o TD em mãos. Aí, como a tia disse, ele vai na agenda do de hoje, tá certo? E também vocês vão poder, quem quiser imprimir, né? Quem tiver condições de imprimir, imprime. Quem não tiver, pode vir aqui na escola pegar o TD para vocês, tá certo? Então vamos lá, ó. No comecinho do TD tem assim: as artes visuais representam um conjunto de manifestações artísticas como pintura, escultura, desenho, arquitetura, artesanato, fotografia, cinema, design, arte urbana, dentre outros. O conceito de arte visual está intimamente relacionado ao conceito de visualizar, ou seja, de ver, certo? E é por isso que engloba as artes em que a fruição ocorre por meio da visão. Então, as artes visuais são todas as manifestações artísticas que envolvem, né, a possibilidade, né, tá relacionado ao ver, a gente poder ver, certo? Então, a partir do momento que eu vejo uma pintura, né, que eu vejo uma fotografia, que eu vou ao cinema e assisto um filme, então tudo isso eu uso o sentido da visão, né? Então todos essas formas de artes que envolvem o sentido da visão, né, em que para você entender, você vai precisar usar o sentido da visão, são chamados de artes visuais, certo? Aí, dentre as artes visuais, a gente começou a estudar a fotografia, não é? Nós estudamos a fotografia, fizemos aquela nossa câmera escura, né? Algumas câmeras ainda estão aqui na escola, certo? Ficou muito legal, né? Vocês puderam perceber
como é que era feito a fotografia há muito tempo atrás, de maneira preto e branco, né? Que se vocês perceberam também, quando a gente fez aqui o teste, né, na sala, que a gente viu até a casinha de cabeça para baixo, a gente viu que tudo era no formato preto e branco, né? E era a partir daquela câmera escura, né, que foi se aperfeiçoando as câmeras fotográficas, né? O modo de se obter a fotografia. Então, com aperfeiçoamento, hoje a gente consegue tirar fotografias do nosso aparelho celular, além das câmeras fotográficas mais avançadas que a gente tem. Tá certo? Então vamos entender um pouquinho de como surgiu a fotografia, o que é a fotografia. Fotografia vem do grego phos e luz, né? E estilo e pincel, ou seja, significa desenhar com luz e contraste. Aí no TDzinho de vocês têm o nome grego, né? Fotografia em grego, certo? É difícil da gente pronunciar, né? Porque a gente não sabe falar grego. Mas aí tem as traduções, pós e luz, e grafes, que é estilo e pincel, certo? Que grafê aí significa desenhar com luz e contraste. Por definição, o que é a fotografia realmente? É essencialmente a técnica de criação de imagens por meio de exposição luminosas, fixando-as em uma superfície sensível. A primeira fotografia reconhecida, ela é remota do ano de 1826, ou seja, quase 2 séculos atrás, né? E é atribuída ao francês Joseph Nicéphore Niepce, certo? Contudo, né, então a primeira fotografia é atribuída a esse francês, ao Joseph. Contudo, né, a invenção da fotografia não é obra de um só autor, ou seja, não foi só o Joseph, né, o francês Joseph, que inventou a fotografia sozinho, certo? A fotografia ele é um processo de acúmulo de avanços por parte de muitas pessoas trabalhando juntas, em paralelo ao longo de muitos anos, né? Ele pode ter feito a primeira fotografia, porém, né, para se chegar à fotografia que ele tirou, a fotografia que ele fez, né, houve muitas pessoas envolvidas no estudo, né, nas informações para chegar até aquela fotografia em 1826, certo? A primeira fotografia reconhecida é a imagem produzida em 1826 pelo francês Joseph Nicéphore Niepce, numa placa de estanho coberta com um derivado de petróleo fotossensível, chamado de betume da Judéia. A imagem foi produzida com uma câmera, sendo exigida cerca de 8 horas de exposição à luz solar, né, para que ela pudesse aparecer. Eu não sei se vocês viram em filmes, em desenhos, né, que antigamente as fotografias eram feitas como, né, se batia a fotografia, pegava o filme, né, que fica dentro da máquina, umas folhas, né, e essas folhas elas eram expostas à luz num quarto escuro, ficava só a luz em cima dela, né, dentro de um tipo de um tanque com água, não é bem água, né? É como é que eu posso te dizer aqui? São produtos, né? Produtos que era colocado esse filme lá e com o passar do tempo essa foto ia aparecendo lá naquele papel, agindo a luz com esses, depois eu vou botar com esses produtos. Depois eu vou deixar para vocês na agenda Edu um vídeo, né, de como eram reveladas as fotografias antigamente, tá certo? Para vocês aprenderem um pouco mais. Niepce chamou esse processo, né, de exposição à luz, né, nesse petróleo fotossensível, né, de heliografia, gravura com a luz do sol. Paralelamente, outro francês, o Daguerre, né, que era outro francês, produzia com uma câmera escura efeitos visuais
efeitos visuais em um espetáculo denominado diorama. Daguerre e Niepce trocaram correspondência durante alguns anos, vindo finalmente a firmarem uma sociedade. Após a morte de Niepce, Daguerre desenvolveu um processo com vapor de mercúrio, ou seja, saiu o petróleo fotossensível e entrou o vapor de mercúrio, que reduzia o tempo de revelação de horas de exposição à luz do sol para alguns minutos. O processo foi denominado daguerreotipia. Daguerre descreveu seu processo à Academia de Ciências e Belas Artes na França e logo depois ele requereu a patente do seu invento na Inglaterra. Então, a daguerreotipia, foi inventada, que é esse processo mais rápido, ou seja, a fotografia mesmo em si foi inventada e tem a patente, de Daguerre, certo? A popularização dos daguerreótipos deu origem às especulações sobre os fins das pinturas, inspirando o impressionismo, Nesse momento, vários pintores, ficaram receosos, por não poder mais produzir os seus quadros, certo? Porque antigamente, bem antigamente, antes desse processo da fotografia, quando a pessoa queria ter uma fotografia sua, ela recorria à pintura, para ter o seu autorretrato ou ter o retrato de algo que ela queria. Então, nesse momento, os pintores, eles começaram a achar que não iam mais ter como fazer suas pinturas, porque o que eles mais faziam eram os autorretratos. Porém, surgiu o movimento impressionista, que é quando eles começam então a deixar só de produzir autorretratos ou quadros, que representassem as famílias, para pintar outros tipos de estilo, que a gente também vai estudar mais à frente, tá certo? A fotografia em preto e branco. A fotografia nasceu em preto e branco, mais precisamente com o preto sobre o branco, no início do século XIX. Desde as primeiras formas de fotografia que se popularizaram, como o daguerreótipo, aproximadamente na década de 1823, até os filmes preto e brancos atuais, houve muita evolução técnica e diminuição de custos. Os filmes atuais têm uma gama de tonalidades, superior até mesmo aos coloridos. O que isso quer dizer? Que hoje em dia até as fotos preto e branco, antigamente elas tinham assim um jeitinho diferente, mas hoje em dia até as fotos preto e branco, elas têm uma gama de riquezas de detalhes, que elas chegam a superar até as fotos coloridas. Porque a gente sabe também que nas fotos coloridas de hoje a gente pode usar filtros para modificar, e já a foto preto e branco ela pega como se a essência da fotografia, certo? Por isso, as fotos feitas com filmes preto e branco são superiores às fotos coloridas que são convertidas em preto e branco, Quem tem celular aí, que gosta de ficar mexendo em efeito, sabe que a gente pode pegar uma foto colorida e colocar ela em preto e branco e com riquezas de detalhes, certo? A fotografia colorida. Foto de 1942 de um carpinteiro trabalhando. Exemplo histórico das primeiras fotografias coloridas, Vai aparecer aí para vocês essa fotozinha. A fotografia colorida foi explorada durante o século XIX. E os experimentos iniciais, ou seja, depois da primeira fotografia, que foi lá em 1826, no século XVIII, Então, a preto e branco já começou no século XIX. E os experimentos iniciais em cores não puderam fixar a fotografia, nem prevenir a cor de enfraquecimento. Durante a metade do século XIX, as emulsões disponíveis
ainda não eram totalmente capazes de serem sensibilizadas pela cor verde ou pela cor vermelha. A total sensibilidade à cor vermelha só foi obtida com êxito no total no começo do século XX. A primeira fotografia colorida permanente só foi tirada em 1861, né? Quase 40 anos depois das fotografias de daguerreotipo, né? A primeira fotografia colorida, o primeiro filme colorido, o autocromo, somente chegou ao mercado já no início do século XX, né? No ano de 1907, e era baseada em pontos tingidos de extrato de batata. Certo? Aí nós chegamos ao ápice das fotografias, né? Ao supremo das fotografias, que são as selfies. Quem aí não gosta de tirar selfie, né? Quem aí não gosta de reunir uma turminha e tirar selfie? Hoje a gente não pode fazer isso, né, com a turminha, mas a nossa fotografia, a nossa selfie a gente pode tirar, né? Mas as selfies são, assim, as fotografias que bombam no momento, né? A selfie é uma fotografia geralmente digital, que uma pessoa tira de si mesma, um autorretrato. As selfies que envolvem várias pessoas fotografadas são conhecidas como selfies em grupo ou selfies de grupo, né? Nós temos a selfie, que é o nosso próprio autorretrato, e nós temos as selfies em grupo, né? Que é quando a gente tira uma selfie com um grupo de pessoas ao nosso redor, que é o que a gente gosta muito de fazer. A palavra selfie vem da adição cel, que em inglês eu, a própria pessoa, do sufixo ie, inho ou inha, resultado de euzinho. Foi considerada a palavra internacional no ano de 2013 pelo Oxford English Dictionary, né? Um dicionário inglês da Oxford, né? Que é uma faculdade. O inventor do autorretrato acredita-se ter sido o alemão Robert Cornelius, em 1839. Então, acredita-se que ele foi a primeira pessoa que fez uma selfie. Não como a gente conhece hoje, né? Mas a selfie é um autorretrato. No entanto, a palavra selfie só passou a ser utilizada com esse sentido no ano de 2002, né? Com o sentido de ser um autorretrato, uma fotografia sua, no Fórum Online Australiano. As redes sociais, né, Facebook, Instagram, né, WhatsApp, tornaram posteriormente esse termo popular, com a etiqueta selfie aparecendo de forma recorrente em partilha de fotografias através do Flickr, que era uma rede social, em 2004. O seu uso, no entanto, só tomou verdadeira expressão a partir de 2012, quando a palavra se tornou comum nas plataformas de principais mídias, certo? E hoje em dia nós pegamos o celular, nós temos a parte, né, no celular lá da câmera fotográfica, em que é possível a gente reverter a câmera para tirar a selfie, né? Antigamente a gente tinha que virar o celular, né? A gente nem se via. Hoje em dia os celulares mais modernos já dão a opção da gente ter a selfie já pra gente observar, né? E por último a gente vai ver aqui sobre o carnaval, né? O carnaval, que também faz parte de arte, né? Porque faz parte da cultura, das formas artísticas que a gente demonstra a nossa cultura. Então, as datas comemorativas, elas são parte da história e também parte da cultura. Então, ela entra também no conteúdo de artes, certo? E no mês de fevereiro, nós tivemos o carnaval, né? O carnaval, ele começou a ser comemorado, como a gente estudou há muitos anos, né? Em especial na região sul da Europa, entre os membros do catolicismo, né? Também entra aí um pouquinho de religião na aula de artes, né? Porque o carnaval, né,
ele começou como uma festa, né, para representar uma festa religiosa que vem depois do carnaval, certo? Então, o carnaval no começo, né, ele foi comemorado para isso, né, para se ter um tom religioso, né? Entre mesmo do catolicismo como uma festa pagã, ou seja, que contrariava os preceitos propagados pela religião, né? Ele era contra, mas as festas eram tidas como pagã, mas tinham preceitos religiosos por conta da quaresma. Estudos indicam que a palavra carnaval tem como origem os termos latinos carne levare, ou para retirar a carne. Esse significado tem relação com o período da quaresma, no qual os católicos abrem mão de algumas comidas e bebidas e de parte de prazeres tidos como mundanos. Desse modo, segundo pesquisas, um dia antes da quarta-feira de cinzas, alguns católicos realizavam festas e aproveitavam para comer bastante carne, pois sabiam que a partir do dia seguinte não poderiam degustá-la até o final do período de quaresma, né? Aí que entra a parte religiosa do carnaval, né? Que com o encerramento do carnaval na terça-feira, a quarta-feira de cinzas, né, que a gente chama, dá início ao período de quaresma, que são 40 dias que antecedem a Páscoa, né? Ou seja, a morte e ressurreição de Jesus. E durante esse período, o que eles faziam na quaresma, né? Antigamente, hoje a gente só deixa de comer carne na Semana Santa mesmo, né? Algumas pessoas. Mas antigamente, eles deixavam de comer a carne durante esses 40 dias. Então, durante o carnaval, eles aproveitavam para comer bastante carne, fazer bastante festa, beber, né? Porque eles sabiam que durante esse período eles iam ter que se controlar para não fazer isso, para se preparar para a Semana Santa, certo? Aí daí vem o nome carnaval, né? Carne levare, ou retirar a carne, certo? Desse modo, segundo pesquisas, a gente já falou, né? Conforme a história do carnaval, essa celebração pode estar relacionada a algumas festas de origem gregos romanos, né? Na Grécia e na Roma. Festas dedicadas ao deus do vinho, né? Na Grécia, na Roma, o deus Baco. Na Grécia, o deus Dionísio, certo? Baco e Dionísio eram deuses do vinho, né? Na Grécia ele é chamado de Dionísio, em Roma o deus do vinho é chamado de Baco. Então, acredita-se também que o carnaval, né, tenham começado as celebrações carnavalescas a partir de festas, né, que eram dedicadas a esses deuses. Por isso também muita bebida, muita comida durante essas festas. Nesses eventos, as pessoas costumavam embriagar-se, beber muito, né? Comer muito e se entregarem aos prazeres da carne, ou seja, fazer tudo que eles tinham direito naquele período, certo? Até porque eles sabiam que o período que viria seria um período de abstinência, de que eles não poderiam fazer muitas coisas, certo? Aí a tia vai mudar o slidezinho agora, porque a gente vai dar início à nossa revisão propriamente dita, né? A gente agora vai copiar a revisãozinha. Eu peço, gente, que vocês já preparem aí, deixem preparado, né, antes de começar a copiar, caderno, lápis, borracha, certo? Aí, o que vocês podem fazer o vídeo? Vocês podem parar o vídeo para copiar toda a revisão, certo? Botem o nome do colégio, botem a data, certo? Botem o nome de vocês, tudo direitinho na atividade de revisão, tá bom? Então, vamos aí, ó. A tia, para ajudar, já botou perguntas e respostas onde vocês podem estudar, tá certo?
Então, ó, que tipo de representações artísticas são apresentadas nas artes visuais? Pintura, escultura, desenhos, fotografia, cinema, dentre outros. Aqui está relacionado o conceito de artes visuais. Está intimamente relacionado ao conceito de visualizar, ver, e por isso engloba as artes em que a fruição ocorre por meio da visão. Certo? O que significa o termo fotografia e qual sua definição? Gente, se a tia passar muito rápido o slide, não se preocupem, vocês podem, né, parar o vídeo, certo? Vocês podem parar o vídeo e copiar, depois ver o que a tia falou, tá certo? A tia vai passar o próximo slide, pronto. Né? A resposta lá, né? O que significa, o que é fotografia e qual o seu significado, né? E qual a sua definição, aliás. Fotografia significa desenhar com luz e contraste. Por definição, o que é a fotografia? É essencialmente a técnica de criação de imagens por meio de exposição luminosas, fixando-as em uma superfície sensível. Em que ano foi reconhecida a primeira fotografia e a quem ela foi atribuída? Né? Qual foi o ano da primeira fotografia e a quem foi atribuída essa primeira fotografia? Né? Foi reconhecida no ano de 1826 e foi atribuída ao francês Joseph Niepce, certo? Como ficou conhecido o processo criado por Daguerre, que reduziu o tempo de revelação de uma foto de horas para minutos? A daguerreotipia, né? Que era o processo, né, de horas de exposição à luz para minutos, né? Complete as frases com as palavras do quadro. Gente, a gente esqueceu de fazer o quadrinho, mas não tem problema, certo? A gente vai fazer agora isso daqui, tá certo? A gente vai corrigir e fazer agora isso daí, vocês vão completar, certo? A tia esqueceu, me desculpem, me perdoem, mas às vezes isso acontece, né? A gente é passível de erro, a gente é ser humano, tá bom? Então, houve esse erro, mas vai dar certo. A gente vai responder aí agora, tá certo? Então, vamos lá, ó. Se vocês quiserem, na revisãozinha de vocês, essa parte aí tá na parte de fotografia preto e branco e colorida, tá certo? Então, vamos lá, ó. A fotografia, então a primeira resposta aí é fotografia, certo? Nasceu em preto e branco no início do século XIX. Então, nessa hora vocês vão ter que assistir o vídeo, né, para poder completar direitinho. Então, a fotografia nasceu em preto e branco no início do século XIX. Então, a primeira aí da letrinha A é fotografia, certo? Se vocês quiserem, eu posso até botar aqui na lousa. Eu vou botar aqui na lousa, tá certo? Pra ficar aí, pra vocês entenderem direitinho o que foi que aconteceu aí, tá bom? Ó, é a sexta questão, certo? Letrinha A, fotografia. Certo? Letra B, as fotos feitas com filme preto e branco, preto e branco, né? São os dois espacinhos ali. As fotos em preto e branco, né? São superiores às fotos coloridas que são convertidas em preto e branco. Letrinha C, a fotografia colorida foi explorada no final, né? A
fotografia colorida foi explorada durante, né? Foi explorada no século, certo? No século XIX, e os experimentos iniciais em cores, certo? Ó, próximo tracinho, em cores, não puderam fixar a fotografia, certo? Nós temos a palavra fotografia duas vezes. Não puderam fixar a fotografia, nem prevenir a cor de enfraquecimento. Então, nós temos aqui, ó, a resposta da sexta questão, tá bom? Fotografia, preto e branco, século, cores e fotografia novamente, certo? Desculpem novamente o erro aí que a tia cometeu, tá bom? Mas a gente tá aqui pra melhorar. Deixa a tia botar mais o computador pra cá pra vocês poderem ver a resposta direitinho, né? É pra cá que a tia tem que ir um pouquinho. Pronto, vamos lá. Sétima questão. O que é a selfie? Onde esse termo ficou popularizado? É uma fotografia geralmente digital que uma pessoa tira de si mesma, um autorretrato nas redes sociais. Onde e como o carnaval começou a ser comemorado? Na região sul da Europa, entre membros do catolicismo, como festa pagã, ou seja, que contrariava os preceitos propagados pela religião, tá bom? O nomezinho que vocês estão vendo aí é religião, tá bom? Vamos lá agora para a próxima questão. Qual a origem do termo carnaval e o que ele significa? Tem como origem os termos latinos, carne levare, ou para retirar a carne, certo? Então, a origem é os termos latinos, carne levare. O que ela significa? Para retirar a carne. Décima questão. O que é a quaresma? Período de 40 dias que segue até a sexta-feira santa, 2 dias antes da Páscoa. E a 11ª, conforme a história do carnaval, o que esta festa está relacionada? Está relacionada a algumas festas de origem grego-romana, dedicada ao deus do vinho, Baco, ou Dionísio para os gregos. Certo, gente? Então, ó, essa é a nossa revisãozinha. Mais uma vez, desculpa lá pelo erro na sexta questão, mas a tia corrigiu agora, né? Certo? Então, vocês copiem a revisão. Não esqueçam de mandar, né, a revisão pra gente. Não esqueçam de bater a fotinha nesse período que vocês estão em casa. A presença de vocês será contada a partir da entrega de atividades, certo? Então, entreguem as atividades, né? Estudem para a prova, não só pela revisão, né? Estudem pelo TD também, como a tia já disse. Vai estar na Agenda Edu e também quem não puder imprimir pode vir pegar na escola, certo? Que vai estar disponível para vocês, tá certo? Então, gente, nossa revisão vai ficando por aqui, tá certo? A gente pede que vocês continuem acompanhando as nossas redes sociais, né? A Agenda Edu direitinho, porque tudo que vocês precisam saber sobre as nossas aulinhas, elas vão estar lá, tá certo? Elas vão estar lá na Agenda Edu de vocês. Então é importante porque vocês lá vão ter todas as informações, tá bom? Um beijinho pra vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.